Bom dia. Estamos ao vivo na nossa live de quarta-feira às 11 da manhã. A gente fiz uma enquete, né, com vocês aí na última semana, qual que seria a melhor data para a gente fazer as lives. E essa foi a data mais votada, né, pra gente fazer as lives às quartas-feiras às 11 da manhã. E aí ficou essa data e vamos testar, ver se funciona, né? Bastante gente gostou do domingo também, que até era um dia que eu tinha achado interessante, né? Mas aí no fim a quarta-feira ganhou. E bom dia, Mara, tudo bom? E hoje a gente vai falar desse momento pós-pandemia e das tendências, e exatamente o que está aqui, né? As tendências, oportunidades e inovações pós-pandemia. Um levantamento, quero trazer um levantamento mundial feito por pelo relatório de tendências mundial chamado Trend Watching, e quero trazer o que esse pessoal conseguiu levantar dentro desse momento, né? Deixa eu até... Tô tomando um cafezinho aqui. Pra mim essa é a hora do café, né? A hora que eu sento pra trabalhar, tem esse tanto aqui, né? Então, vamos lá no cafezinho. Perdão. E assim, o Trend Watching, ele é um relatório de tendências mundial. A sede é no Reino Unido, mas ele tem escritórios no mundo todo, né? Tem escritório aqui no Brasil, no mundo todo, e tem também os chamados spotters, né? Que são as pessoas que estão antenadas com as tendências e verificando as tendências, né, em todo o planeta. Eu sou uma dessas spotters, né, do Trend Watching. A gente tem uma plataforma no Slack, na qual a gente conversa, né, com spotters pelo mundo inteiro. Que estão olhando o que está acontecendo no mundo, de novo, o que tem de diferente, né? E aí, qual que é a ideia, né? O escritório, né, a sede do Trend Watching, eles fazem uma análise das tendências no mundo todo. E eles fazem um levantamento. Existem vários escritórios de tendência pelo mundo, né? Que fazem essas análises de tendência, mas eu gosto muito do Trend Watching e já sou spotter já há alguns anos. Já levei bastante coisas para eles, né, que eu vi que estavam acontecendo aqui no Brasil. E então eu acompanho bastante e é muito interessante como realmente a gente consegue ver essas tendências se formando, como a gente consegue ver as tendências no começo, né, elas nascendo e a gente descobrindo o que está acontecendo, e também como a gente consegue ver a hora que as coisas vão ganhando mais força. E aí, o que aconteceu agora nesse período da pandemia? Logo que começou, né? Logo, eu tô olhando aqui, a gente fica se olhando, né? Meu cabelo tá terrível com essa coisa de isolamento, mas enfim, abstrai. A gente fica no começo, né? Em março, mais ou menos, acho que foi em março isso. Com a coisa da pandemia, eles lançaram uma iniciativa chamada Covid Innovations. Era um site, né, no formato de um site, ele está online ainda, covidinnovations.com. E esse site, ele era um repositório de inovações e de respostas que as empresas e as marcas, os negócios estavam dando a esse momento pandêmico. E agora, né, essa semana passada, eles bateram, né, o número de 1.000 inovações. 1.000 inovações e 1.000 novidades, 1.000 adaptações acontecendo dentro desse universo pós-pandemia. E através dessas 1.000 inovações, e a gente já está num momento em que a coisa a gente não está mais naquele momento do susto inicial, né? A gente não está no choque inicial, nós estamos entrando numa certa
eu não quero falar normalidade, tá? Porque eu acho que a gente está vivendo uma, parece que é uma distopia, né? Que a gente entrou nela, mas é até interessante que parece que é uma distopia que vai ganhando uma certa normalização, mas enfim. Agora que a gente está chegando nesse momento, assim, que tanto tempo é passado, eles fizeram uma análise de quais são, assim, do que a gente pode entender a partir dessas 1000 inovações que a gente teve, que aconteceram no mundo pós-pandemia, né, depois do início da pandemia do Covid, o que a gente pode entender? Porque existem tendências que já estavam em alta, tendências de consumo, né, tendências de comportamento do consumidor, do nosso comportamento, ou seja, que já estavam ganhando uma certa atração, né, uma certa velocidade e que com a pandemia ficaram ainda mais fortes. E isso diz, na verdade, sobre o nosso comportamento humano. Quando a gente vai olhar para essas tendências, a gente está olhando como nós nos comportamos em relação a essas marcas. É claro que o mercado, o capital e as marcas não são tudo que existe no mundo, né? Mas eles acabam sendo, através de um levantamento como esse, uma boa métrica do que tem acontecido. Então é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou até com a página dessa síntese do relatório aqui aberta do lado e vou olhando e vou conversando com vocês, tá? Então, a fala deles é o que a gente aprendeu com mais de 1000 inovações do Covid. Então, eles tiveram esse site que foi acessado por mais ou menos 200 mil pessoas do mundo todo, com mais de 500 submissões de inovação feitas pelas pessoas, né? E mais os 100 spotters, né? Eu falei que eu sou uma dessas spotters pelo mundo todo que trouxeram a outra parte. E aí eles chegaram a essas questões. Então a gente tem 6, como eu falei para vocês ontem, né? Que eu ia comentar, 6 traços comuns que puderam ser percebidos dentro das inovações desse momento pós-Covid, e depois a gente tem 10 tendências e oportunidades que estão mais fortes. Então, primeiro, eu quero compartilhar com vocês esses 6 traços comuns dentro das inovações e dos inovadores do Covid, e tem um case brasileiro, tá, aqui. E depois eu quero compartilhar com vocês essas 10 tendências de inovação que foram percebidas como tendências. Algumas delas a gente vem acompanhando já há algum tempo, mas que elas ganharam um impulso extra e que dentro desse momento que a gente está vivendo, elas ficaram mais fortes. Então, se vocês tiverem qualquer comentário ou qualquer pergunta, vão colocando aqui, eu estou olhando. Mas eu vou trazer o conteúdo para vocês, tá? Só mais um cafezinho. E bom dia para todo mundo que tá entrando, tá? Eu vi que o César entrou. Tudo bom, César? A Elis, o Felipe, o Dani e a Mari que estão lá na Itália. Minha irmã tá aí também, hein, Mari? Minha irmã tá aí em Sardenha. A Ruth, querida, minha prima, a Catiane, fez curso comigo no Sesc. Bom dia para todos vocês. Muito obrigado pela companhia nessa manhã. Então, vamos lá. Dani, quanto tempo, né, que a gente não se vê agora tão longe. É mais fácil vocês verem a minha irmã aí na Itália, né? Mas vamos lá, então. Vamos falar desses 3 traços mais comuns, tá? Vocês já voltaram? Olha só. Depois que isso tudo terminar, a gente precisa se encontrar, né? Vamos falar então desses 6 traços comuns a essas inovações pós-pandemia. Vamos lá. A primeira delas é ágil, mas com propósito. Eles perceberam que boa parte das inovações, elas trazem essa perspectiva de ágil, mas com propósito. O que eles querem dizer com isso, tá? Que existem realmente essas mudanças tão grandes, e eu estou acompanhando o relatório aqui do lado e falando com vocês, tá? Então, por isso que eu estou olhando para os 2 lados.
que existem essas tendências tão grandes, né, nesse novo normal, e eles estão chamando isso de novo normal, que a gente precisa dessas estratégias para se adaptar, né? E a mesma coisa acontece com as empresas, com os serviços, com os produtos. E aí os negócios estão mostrando essa mentalidade ágil, né, para pivotar as estratégias e os domínios de atuação enquanto se mantêm alinhadas com o próprio propósito. Então, o que é importante aqui? Primeiro, agilidade. E é agilidade não só no sentido como a gente entende a palavra agilidade, mas no sentido, desculpa as cachorrinhas aqui, tá? Passou um caminhão na rua. No sentido de agilidade, quando a gente fala de agilidade na inovação, né? Que é uma mentalidade ágil, ou seja, eu não tenho uma empresa engessada com processos engessados, mas eu tenho um trabalho que ele busca ser ágil, ou seja, se adapta conforme as mudanças e traz as alterações em cima do feedback do mercado. Essa é a mentalidade ágil dentro dos negócios. Mas o que eles estão notando é que essas mudanças elas têm acontecido em cima da mentalidade ágil, mas aterrada, e é a palavra que eles estão usando, grounded, aterrada no propósito essencial da marca. E aí, quem me acompanha por aqui sabe o quanto eu falo de alinhamento dentro dos nossos projetos e negócios, né? Então, assim, sempre muito alinhada ao core, à essência de propósito daquela empresa, mas mudando de forma ágil. E aí eles dão um exemplo aqui, só para ilustrar, que é de uma empresa americana chamada Paranoid Fan, que o objetivo dessa empresa, achei até bem peculiar essa empresa, o que eles fazem? Eles ajudam os fãs do esporte que estão indo para os estádios a encontrar vaga de estacionamento e a ter a comida, né, os snacks ali, o cachorro quente, a pipoca, entregue para eles no assento deles no estádio de futebol, de beisebol, de basquete, enfim. Esse é o negócio dessa empresa, tá? E aí, o que eles fizeram nesse momento de pandemia? Eles pegaram todo o conhecimento de logística e entrega que eles têm e eles redirecionaram a marca para ajudar, né, no suporte dos bancos de alimento que precisavam, né, fazer essa entrega, precisavam dessa questão logística de entrega no pós-pandemia. E eles até refizeram, né, criaram uma nova marca que não é mais o Paranoid Fan, mas chama Nepjum, né? Então, esse é um case. Então, se você estiver anotando aí, inclusive, para usar isso como inspiração depois para pensar em como você pode usar essas ideias para pensar em coisas novas para a tua marca, o primeiro traço comum dessas mais de 1000 inovações é ágil, mais aterrada e alinhada ao propósito. A segunda, eles chamaram de quick to care, ou seja, rápido em se importar. Então, quando a gente começou a entrar nessa crise, e aí a gente vai olhar para uma mentalidade dessas empresas sempre muito voltadas ao propósito da marca, alinhada ao propósito da marca, e o Trend Watching, eles têm também um braço, né, da empresa, esse escritório de tendências mundial que eu estou comentando, eles têm um braço que chama Business of Purpose, né, que quer dizer negócio de propósito, né, o negócio do propósito. Então eles têm muito essa questão dessa grande tendência de propósito que eles vêm acompanhando já nos últimos anos, e eles têm essa linha de análise. Então essas empresas, né, o Quick to Care, elas são rápidas e boas em entender os desafios que estão sendo vivenciados pelos seus consumidores. E isso vai aproximá-las das suas comunidades, de forma a introduzir novos produtos e serviços que sejam significativos para essas comunidades. E aqui o case que eles estão colocando é o case do Veja, né, um produto brasileiro, a Veja, a empresa Veja. E aí eu entrei para ver o case, porque eu não tinha visto esse case, e aí eu tô com o site da Veja aberto aqui. Para quem tiver curiosidade de ver, anota aí que é o vejacomcoração.com.br, tá? A Veja fez esse hot site,
E o objetivo desse hot site era ajudar o público da Veja, que no caso aqui eles estão entendendo que são as trabalhadoras domésticas, né? E que estavam passando por uma crise muito mais forte de também trabalhar, e muitas delas não estavam continuando a ser pagas, né? Então aqui, ó, eles dizem assim, o Brasil tem milhões de trabalhadoras domésticas e muitas delas estão sem trabalhar por conta do distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus. E aí eles têm dois botões dentro do site deles, que sou uma trabalhadora doméstica, preciso de ajuda para você fazer o seu cadastro, ou não sou uma trabalhadora doméstica e quero ajudar doando. Eles fizeram o cadastro de 6,3 milhões de trabalhadoras domésticas nesse site, no momento pós-Covid. A maioria composta por mães e chefes de família. Apenas 1,5 milhão dessas com carteira de trabalho assinado. E com uma média de R$1.000 e poucos por mês, né? E eles conseguiram fazer mais de 1.000 doações, eu acho que foi de R$500, alguma coisa assim. Eu tô até fazendo um refresh aqui porque eles estão colocando que foi encerrado, né? Mas eles estão agradecendo todo mundo que participou. E enfim, foi um processo deles de fazer doação. É claro que a gente pode tentar querer fazer uma crítica. Será que foi suficiente? Será que não foi suficiente? Uma empresa desse tamanho, será que é bom? Será que não é bom? E aí eu acho que a gente tem esse espaço, né, para fazer essa crítica. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje não é isso. Eu quero trazer quais são essas tendências de inovações que aconteceram no pós-pandemia. E aí, essa marca foi uma marca que se posicionou dentro do seu mercado com o seu público-alvo, tá? Então, a gente pode analisar se é legal ou não, mas eu quero trazer essa coisa. Foi um posicionamento rápido e aparentemente teve uma resposta positiva. Porque a gente teve marcas se posicionando em relação à pandemia de formas muito desastrosas, como a gente viu acontecer com o Madeiro, como a gente viu acontecer com a Havan. E aqui a gente está trazendo quais foram as inovações mais positivas. Então, uma tendência é essa Quick to Care. E eu estou dando um exemplo de uma marca, mas foi uma coisa que eles viram como um traço comum. Então, eu estou trazendo 6 traços mais comuns dentro dessas mais de 1.000 inovações pelo mundo todo. Terceiro traço, otimista e focada na oportunidade. Então, muitas das inovações feitas nesse momento foram voltadas para essa questão de trazer uma questão otimista, uma questão de alegria, né? E uma oportunidade que apareceu ali. Então, eles dão um exemplo aqui da JetBlue, que é uma empresa de aviação, né? Que ela fez uma colaboração com uma outra empresa chamada Imperfect Foods, né, que tem a ver com os alimentos que não são mais perfeitos. E essa Imperfect Foods é uma empresa que vai fazer a distribuição desses alimentos. A gente tem um case desse no Brasil, né, em São Paulo. E aí ela fez uma parceria com a Imperfect Foods para vender o excesso, né, a sobra, o que tinha de estoque dos seus queijos e das bandejas, né, de snacks, que, imagina, a aviação praticamente parou. E aí eles tinham um estoque gigantesco lá de os snacks dos aviões, né? Então eles se parearam com essa outra empresa para vender isso dentro de um mercado online, como se fosse de uma loja de conveniência online. E a United Airlines, que é uma outra empresa de aviação, que tem um snack da United Airlines, é um negócio que chama Stroopwafel, né? Vende aqui no Brasil, eu já até comprei esse tipo de waffle aqui no Brasil. Ele é um waffle, só o wafflezinho, né? Ele tem um recheiozinho doce no meio, é bem o waffle tradicional, assim, que vem num pacotinho. A gente acha às vezes em loja de conveniência, no Pão de Açúcar e tal. E é um dos snacks da United Airlines, né? Então eles falam que eles começaram a atender os
os viajantes nostálgicos, né? Aquelas pessoas que viajam muito pela United e que gostam do Stroopwafel. E aí eles começaram a fazer a entrega desse snack. Então eles começaram a vender, né? Eles começaram a vender e fazer a entrega, né? Então não era mais só no avião que você poderia consumir isso. E eles também começaram, a compartilhar a receita, né? A receita de como você fazer o stroopwafel. As pessoas começaram a cozinhar mais em casa, a gente viu esse movimento, já vou até falar dele aqui daqui a pouco, no pós-pandemia, então eles fizeram isso, foi bem interessante, tá? Então, assim, foram empresas que quiseram trazer essa vibe mais otimista e aproveitaram, né, as oportunidades que surgiram para trazer alguma coisa diferenciada. A quarta traço comum dentro dessas inovações foi o que eles chamaram de dar um novo propósito às suas resources. Me faltou a palavra aqui. Aos seus ativos, né? As coisas que você tem. A dar um novo propósito, a uma nova finalidade, aquilo que você tem, aos seus recursos, né? Então, isso foi uma coisa que a gente viu muitas empresas fazendo, que é a ideia de usar os recursos existentes para um propósito diferente. Muitas vezes através de parcerias não muito convencionais, como essa que a gente até acabou de falar, da JetBlue com um Perfect Food, né? Então, outra coisa foi também usar o espaço físico da empresa de uma nova forma. A gente viu isso acontecendo em várias, né, notícias de jornal de empresas que fabricavam X e agora estavam usando a fábrica, etc., para fazer outra coisa. Um exemplo que eles trazem aqui foi de um aeroporto que se transformou num drive-in de cinema. E a gente viu isso acontecendo aqui em Piracicaba, né, na minha cidade, a gente viu a história do drive-in. Pelo que eu fiquei sabendo, não foi muito bem executado, mas não visitei, então não estou falando de experiência própria, né? Mas a gente vê muito isso acontecendo. E aí teve uma empresa japonesa chamada Safe Hand Fish, né? Que tem umas embalagenzinhas assim no formato de um peixinho, e que se juntou com... Na verdade, eles lançaram essa parceria do Safe Hand Fish, que é uma empresa chamada Clear Electron, que faz produtos antibactericidas e produtos, né, de limpeza, que se juntou com uma outra empresa chamada Orishia, que é uma empresa que faz as embalagens para os molhos de soja. Sabe molhinho de soja para a gente colocar? Então ela faz a embalagem de molho de soja, que tem o formato de um peixinho, né? E ela se juntou com essa Clear Electron para transformar, em vez de pôr molho de soja dentro da embalagenzinha, colocar sanitizante para as mãos, né? Colocar um sanitizante para as mãos, não sei nem se era álcool gel ou se era outro tipo de sanitizante, tá? A gente viu empresas mudando a linha de produção para começar a fazer máscara, para começar a fazer aquela máscara de plástico, enfim, a gente vê muito disso acontecendo. Então, isso daí é a coisa de dar um novo propósito aos seus recursos. Tem uma quinta tendência que eles chamaram de ir aonde a atenção está, né? Ir até onde a atenção está. Que foram as empresas que começaram a perceber que durante a pandemia a atenção do seu consumidor mudou, né, drasticamente. E aí eles reconheceram isso e se adaptaram de acordo, né, seguindo esses pontos de contato do seu consumidor nesses espaços. E aí eles trazem um case muito engraçado, né, que eles estão falando o seguinte, que teve uma pesquisa em abril agora desse ano, né, que mostrou que... Foi bem divertido. Que mostrou que apenas 19% das pessoas estavam tendo relações sexuais com seus parceiros, né, dentro da pandemia. Enquanto que, ao mesmo tempo, 37% das pessoas estavam cozinhando mais em casa. Então, o case que eles trazem é de uma marca de preservativo chamada Trojan,
né? Trojan Condoms, né? É uma marca de preservativo muito famosa nos Estados Unidos e tal. E aí, essa marca, ao perceber isso, né, que na verdade as pessoas estavam cozinhando mais, né, do que precisando usar o preservativo em si, eles lançaram um livro de receitas, né, chamado Rising Time. Então é um livro de receita com 69 páginas de o que eles estão chamando aqui de cozinha sensual, de receitas de cozinha sensual, né, com algumas fotografias dos alimentos bem sugestivas. Até vale dar uma olhada, se alguém tiver curiosidade, depois eu passo o link da foto, né, da capa, que é um pão de forma, mas de uma forma bem peculiar. Então foi assim, é uma coisa divertida, né? Uma marca assim, imagina, marca de preservativo, e eles perceberam essa questão do alimento, e aí eles resolveram entrar na brincadeira. Então é interessante porque também tem um pouco da ideia do otimista, né? Que a gente viu agora há pouco. Então, bem interessante, ir aonde a atenção está. Teve uma outra marca. Uma baita sacada, né? Teve uma outra linha, né? A sexta, agora fechamos, né? O sexto traço comum desses inovadores, que é experimentar com novas ideias. Então a ideia é que a gente está vivendo um momento disruptivo mesmo, como eu falei, parece assim, esse novo normal, mas enfim, né? Que novo normal? É uma coisa totalmente disruptiva que a gente está vivendo. E com esse nível de incerteza muito alto. Então, eles falam que esse é um bom momento para experimentar ideias loucas, que em outros momentos, às vezes, sua marca ia ser julgada por causa disso. E agora, nesse momento, como a gente está vivendo essa distopia, né, total, então é um momento para experimentar com loucuras, né? Como até essa da Trojan que eu falei agora. Mas, e aí eles estão falando assim, mesmo que essas ideias não venham a ser bem-sucedidas, se uma empresa tem essa mentalidade da inovação, esse é o momento de fazer essa experimentação. E ele traz um caso da Unilever na Rússia, tá? Unilever da Rússia, que criou uma espécie de videogame online para trabalhar a questão da feira de carreiras da empresa. Então essas empresas, elas costumam ter algumas feiras de carreira, né, para universitários, em que eles apresentam às empresas as oportunidades de estágio, de trainee, né, as vagas de trainee, esse tipo de coisa. E aí, com distanciamento social, eles lançaram um game online de baixa resolução, é uma versão de 8 bits, né, desse game, para tentar trazer essa coisa da comunicação, de quais são os serviços da empresa, de comunicar com os representantes virtuais, para que essas pessoas que estão se graduando e que queriam, né, estão interessadas nessas vagas de trabalho da Unilever, pudessem ter esse contato, mas de uma forma virtual. Quer dizer, é uma coisa que provavelmente não vai continuar, ou às vezes eles vão dar um novo propósito para isso no futuro, mas é uma forma de fazer experimentação. Então vamos fazer um resumo dos 6 traços mais comuns dos inovadores do pós-pandemia, a partir dessas mais de 1000 inovações levantadas pelo Trend Watching desde o começo dessa história toda. Então a primeira, ágil, mais vinculada com um propósito. A segunda, rápida em se importar. A terceira, otimista, mas focada na oportunidade. A quarta, reposicionar os seus recursos. A quinta, ir aonde a atenção está. E a sexta, experimentar com novas ideias. Então, muito legal. E aí eu queria agora trazer para vocês eles fizeram um levantamento de 10 tendências e oportunidades que tiveram assim que foram impulsionadas, né, por esse momento do pós-Covid. Tem algumas oportunidades aqui que eu acompanho esse relatório já há muitos anos, acho que eu acompanho há quase 10 anos. Eu venho vendo algumas, eu vou falar quais, vindo já de vários anos, tá? Mas tem algumas que realmente surgiram mais forte agora.
A Manu tá falando pra eu fazer um post sobre isso depois, né? Preciso fazer mesmo, fazer um resumo, né, Manu? Fazer um esqueminha de resumo. Posso fazer. Tomando um golinho de café porque a garganta tá bem seca, tá, gente? Para que a água, se a gente pode tomar um cafezinho, né? Então, vamos lá. Vamos falar dessas 10 tendências e oportunidades. Vou ver se eu faço esse resumo depois. Gente, quem não tá no meu canal do Telegram, eu vou pôr, porque ele não tá. Acabei de perceber que ele não está no meu Linktree. Eu vou colocar o meu Telegram aqui no Linktree, porque eu tô querendo aumentar esse canal com vocês no Telegram. Porque eu vejo tanta coisa durante a semana e às vezes eu tenho alguns amigos que sabem, porque eu lembro de tal pessoa, eu mando, eu lembro de tal pessoa, eu mando. Mas eu queria um canal para poder mandar essas coisas para vocês que eu tô vendo, porque eu tô sempre antenada, né, nessas tendências e no que tá acontecendo. Às vezes eu traduzo alguns artigos e aí eu quero ter esse canal para mandar isso para vocês, que às vezes não dá para postar. O Instagram não é o melhor lugar pra gente postar isso, né? Porque não dá para pôr link, etc e tal. Então eu vou pôr o link do Telegram lá no meu Linktree pra gente ter esse outro canal, tá? De comunicação. E o WhatsApp, às vezes, a gente acaba perdendo, então eu quero fazer isso no Telegram. Beleza, vamos lá. As 10 esses 10 oportunidades. A primeira chama Zero Germs, ou seja, zero germes, né? E eles estão vendo essa tendência acontecer na área de saúde e fitness, na área de beleza e bem-estar, na área de eletrônica e robótica, na área de viagens e na área de material e embalagem, tá? Para todo mundo que gostou da ideia do Telegram, tô super feliz que vocês gostaram da ideia. Eu vou colocar no final aqui da live, eu vou colocar no Linktree, aí vocês entram lá, tá bom? Entra, tipo, tamo junto, que aí a gente pode ter esse compartilhamento. Vai ter que montar, Dani, uma conta lá. Então, assim, o Zero Germs, né? Eles estão vendo nessas 5 áreas. Então, saúde, fitness, beleza e saúde, fitness, beleza e bem-estar, eletrônica e robótica, viagem, material e embalagem. E aí eles estão dando três exemplos aqui bem interessantes de cases, tá? O primeiro é um case da Lush. Não sei se vocês conhecem a Lush. Eu amo a Lush. Tô com meu perfumezinho aqui a mostrar, mas não dá pra abrir a gaveta. Meu karma, né? Propaganda. Lush me patrocina, né? A Lush é uma marca de cosméticos. Acho que eles não estão mais no Brasil, né? Eles entram e saem do Brasil toda hora, desde 2000 e pouco. Enfim, não sei porque eles saem. É uma marca maravilhosa. Eles lançaram um Self-Timing Soap, né? Ou seja, um sabonete com tempo limitado. Então é um sabonetinho desse tamanho que, ao você lavar as mãos esfregando vigorosamente, ele dá para uma lavagem. Qual que é o objetivo da Lush? Para você lavar a mão, né? Toda aquela história de como que você lava a mão, não sei o que, tem que lavar aqui e tal. Para você lavar a mão corretamente e sanitizá-la, você precisa gastar um tempinho com isso, né? Então, o sabonete deles dá o tempo da lavagem correta. Então, eles lançaram esse Self-Time Soap. Tem uma outra empresa que eu achei o máximo, eles chamam Lee Sang-wok, né? É uma empresa oriental, né? Com certeza. Que eles lançaram uma tostadeira, né? Tostadeira que chama... Sabe, de colocar pão de forma e fazer e tostar? Acho que é tostadeira que chama. Eles lançaram uma tostadeira que desinfecta. Mas o que ela desinfecta? Celulares. Então é super bonitinho, parece uma, né, aquela toaster normal, assim, que você põe, a gente põe o pão de forma, abaixa para ela tostar, só que nessa daqui você põe teu celular. E aí você abaixa e ela, não sei se é com raio UV ou o que é, ela vai desinfectar o seu celular. E é super, super legal a estética, né, do aparelho, né? Para quem, eu vi que o Rodrigo tá aqui, né? Para quem gosta de design de produtos, né? Os arquitetos, os designers aí, é um design bem interessante. E tem o MIT, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Torradeira, obrigada, Vivi. Às vezes foge a palavra, né? Você viu, Dani? É muito, muito fofo, né? Muito, muito bonito, né? O design, assim, a criatividade. Então é o Disinfecting Toaster, né? Que é a torradeira que desinfecta. E o MIT lançou também... Ah, legal, serve para máscara também.
Acho que qualquer coisa que você conseguir encaixar, né, naquilo ali, não tinha pensado nisso, é verdade. E abaixar, eu não vi qual que é a tecnologia, mas eu achei bem interessante a brincadeira também, a questão da brincadeira, né? E o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, criou um Virus Killing Robot. Então é um robô assassino de vírus. Eu acho que vocês devem ter visto até alguns de vocês isso, porque esse ganhou bastante mídia, tá? É um robô que é um negócio, uma base com umas luzes ultravioletas, que nem aquelas lâmpadas que a gente tem de luz branca, bem comprida. Parece um sabre Jedi para os nerds amigos que estão aí, né? Parece vários sabres assim, azuis. E esse robô, ele fica passeando, principalmente ele foi usado em estoques, né? Em estoques de empresa, de aeroporto, em lugares grandes. E ele ia passeando e escritórios, consultórios. Eu vi uma reportagem dele sendo usado em consultórios também, odontológicos. E esse robô desinfetava tudo. Foi super interessante essa iniciativa. Então esse foi o Zero Germes. Tem uma outra que chama VR Normality, que é a normalidade da realidade virtual, né? E eles viram isso aparecendo nas áreas nos mercados de informação e tecnologia, saúde, fitness, varejo, viagem, imobiliário, né? Mercado imobiliário, real estate, né? Mercado imobiliário. Essa VR, essa tendência da realidade virtual, ela vem de alguns anos, tá? Eu lembro de uma palestra que eu dei na associação comercial daqui, já uns 3, 4 anos num congresso, que eu tava trazendo a coisa do VR dentro do universo do automelhoramento, né? Do automelhoramento. E eu trazia vários exemplos de cases disso, mas já 3, 4 anos atrás, né? Então agora isso tomou uma nova proporção, uma nova velocidade. Então tem uma empresa chamada, na verdade, a cidade de Helsinki, né? Mas acho que é a empresa também, chama Helsinki Zone, que fez réplicas virtuais de cidades, tá? Réplicas virtuais de cidades. Então, isso na área de turismo. A gente viu isso acontecer bastante. Inclusive, acho que foi até o Felipe que tá aqui, que me mandou um dia a casa da Frida Kahlo, né? Era um tour em realidade virtual da casa da Frida Kahlo no México. E super legal, né? Quando que eu ia conhecer a casa da Frida Kahlo? E aí deu para entrar e tal. Então, essa réplica virtual. Tem uma outra tendência que chama VR Escapes, ou seja, o escape virtual, que aqui ele está colocando o caso de uma empresa chamada Arima Onsen, ou melhor, de um resort chamado Arima Onsen, que através dos óculos, né, tentou trazer a mesma coisa desse escape que o resort traz para você relaxar, descansar e esse tipo de coisa, através da realidade virtual. E uma outra empresa chamada Ashtung, não sei se é assim que pronuncia, que fez a parte do seu escritório, né, espaços virtuais de escritório. É um case que deve ser bem interessante, não entrei para ver ele em detalhe, mas talvez seja alguma coisa. Tem uma carinha parecida com Second Life aqui, que eu acredito que tem a ver com você poder ter um espaço virtual de encontro mesmo. E até lembrando, aí tem a Marta, que talvez ela vai assistir isso depois, né, Marta? Ela falou que não ia conseguir assistir agora, ia assistir depois, que é a Marta Poggi, que é da área de turismo, e ela me mandou de um congresso, de uma feira, que ela foi no ano passado para Barcelona, acho que foi para Barcelona, foi na Espanha, tá? Ela foi para a Espanha no ano passado nessa feira e esse ano ela me mandou que eles fizeram a feira virtualmente dentro do Second Life, né? Que é um ambiente de realidade virtual já bem antigo, que eu lembro que quando eu trabalhava na IBM ainda, na crise de 2007 e 2008, que também coragem, um monte de coisa, teve um congresso dentro da IBM que foi feito dentro do Second Life, né? Na época, eu estava em São Paulo com o Fábio Gandur, que era o cientista-chefe da IBM na época, e foi bem engraçado porque tinha algumas pessoas, alguns cientistas super sérios que tinham uns avatares assim, bem
peculiares, assim, dentro do Second Life e foram para a reunião da IBM com o avatar do dia a dia, né? Então foi bem interessante. E aí reviveram o Second Life agora. Então, assim, essa coisa da realidade virtual, né? A terceira é um que chama Safety Fashion, tá? Que é a moda, né? Fashion na moda da segurança. Então, na área de saúde e fitness e também na área de vestuário mesmo. Então, olha, teve uma empresa chamada Dalila Textile e uma outra que é a Italian Albini Group, que lançaram tecidos que matam vírus, tá? Então, eles lançaram um tecido especial que mata os vírus, que, né, é especial já para te proteger. Então, uma roupa que você pode sair na rua, voltar sem precisar se trocar, deixar a roupa na porta de casa, tomar banho, aquela coisa toda. Tem uma outra empresa chamada também G95, né? Que lançou máscaras que filtram o ar. E é engraçado porque são máscaras assim, que é tipo um gorro, né? Com a máscara aqui na frente, de tecido, como se fosse um gorro de moletom, né? Mas ele filtra o ar, então também é um tecido especial. E tem uma marca chamada Architecture Discipline, que, se não me engano, é japonesa, que lançou um colar de distanciamento. Então é um colar, tipo uma gargantilha, né? Um choker, uma gargantilha assim, metálica, e que ela, através de... acho que ela emite luz e som, se não me engano, tá? Eu tava dando uma olhada nesse case ontem. E que ela alerta sobre se as pessoas estão chegando muito perto de você. Me lembrou aquelas coleirinhas de cachorro, sabe? Que... onde chegamos, né? Sabe aquelas coleirinhas de cachorro? O cachorro passa, não sei o que lá, dá um choque. Então, essa não dá choque, mas ela emite som do tipo, opa, tá chegando muito perto, né? Se afasta de mim. Então, é esse colar do distanciamento, tá? Aí a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. A quarta tendência é do jogo como ferramenta, tá? E a tendência do jogo, da gamificação, também é uma tendência que vem aumentando, né, nos últimos anos. Mas essa daqui, ela foi usada muito na parte de mídia e entretenimento e também na parte de educação. Então tem uma empresa chamada Israel Smith, né, que eu não sei se é uma empresa de Israel ou enfim, mas que lançou um jogo que chama Stress Fighting Game, ou seja, é o jogo de lutar contra o estresse. Então é um jogo com o objetivo de descarregar, né, descarregar o estresse. Então é o jogo enquanto ferramenta de lidar com esse processo, né, da pandemia. E aí, se vocês pegarem essas inovações que eu estou mostrando e se vocês juntarem isso com aqueles traços que a gente falou lá em cima, vocês conseguem ver realmente que essas empresas estão trabalhando em cima daqueles traços, né? Tem uma outra empresa que chama Animal Crossing, que lançou também os protestos dentro dos jogos, né? In-game protest, né? E aí a gente não está podendo ir na rua protestar, e a gente teve todo esse movimento recente, inclusive que as pessoas foram na rua, né, para protestar, entendendo que o custo, o risco daquilo, a causa era tão nobre que valia a pena. Eles lançaram também isso dentro da plataforma de game, tá? E o Minecraft lançou o Virtual Graduation, né, que é tipo a graduação do colégio, né, da formatura dentro do Minecraft, né? A possibilidade de fazer isso, as pessoas não estão conseguindo vivenciar esse processo. Aí a gente tem mais uma, vou até correr agora no final, que eu tô vendo que a gente tem 15 minutos aqui, quero falar todas para vocês. A outra é levar a saúde mental a sério, né, nos mercados de saúde, fitness e também da tecnologia da informação. Então o Headspace, que é aquele aplicativo de meditação, né, que eu gosto muito particularmente do Headspace, fez uma campanha de gratuidade para as pessoas que estavam desempregadas. Tem uma empresa chamada Mindline que lançou também um aplicativo que tinha a ver com as estratégias de lidar com o Covid para as pessoas que estavam passando por estresse em relação a isso, né? Então lançou um aplicativo com estratégias para você lidar melhor com isso, para pais, para familiares, pessoas idosas. E tem uma outra empresa que chama Girls Night In, que lançou um site chamado Stay Home Take Care,
que basicamente é um site cheio de ideias para você conseguir ficar bem em casa. Então é dando ideias de atividade, de coisas para fazer, ajudas, enfim, né? O foco é na saúde mental. Eu que estou um pouco nessa área, né? Tenho muitos colegas na área da terapia, né? Pela minha especialização em psicologia analítica. Vi esses esforços bem de perto, o pessoal do Hospital das Clínicas também, que eu acompanho o grupo de estudo do ProSer lá, né, que é o estudo de espiritualidade dentro da psiquiatria do Hospital das Clínicas, e aí também várias iniciativas nesse sentido, né, de saúde mental. A gente teve também uma outra linha que chama robôs de serviço, né, robôs de serviço, service robots, que é na área de eletrônica e robótica, na área de governo, de saúde e fitness, de alimento e bebida e de viagem. Então aqui eles estão trazendo 3 casos, que foi de uma empresa chamada Boston Dynamics, em Singapura, que fez os robôs que são seguranças de parque. Talvez vocês tenham visto isso, porque meio que deu uma viralizada numa época, porque são uns robôs que parecem um cachorro. Parece um cachorro robô, né? É meio distópico mesmo. E eles são os robôs seguranças, né, para os parques. A gente teve robôs enfermeiros, né, enfermeiros robôs de uma empresa chamada Diligent Robotics, tá, que vão fazer a retirada do material biológico de risco, etc e tal. E a gente teve uma KiwiBot junto com o Rappi. Eu não sei aonde foi exatamente isso, mas tem uns táxis amarelos aqui que parecem americanos, que fez os robôs de entrega, tá? Então, ao invés de usar os motoqueiros do Rappi, eram os robôs de entrega. E isso aconteceu com outras empresas também. Acho que foi a Domino's, que fez um carro autodirigível, né? Que também faz a entrega de pizza sem ninguém. Então, a gente pode ter as críticas também, que vai tirar o emprego dos motoqueiros, ao mesmo tempo é um emprego que tem uma precariedade gigantesca. Enfim, eu não estou entrando nas críticas aqui, tá, gente? Apesar delas existirem em vários desses casos aqui. Só quero deixar isso claro. Eu estou entrando em mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? E as críticas a gente faz num outro momento, as críticas e as reflexões, na verdade, né? Tem uma outra tendência que é o Cycling First, que é a tendência de bicicleta, de bike. Então, tanto no transporte quanto na área de alimentos e entregas. Em Berlim, a gente tem um aumento. A Amazon acho que ainda está tentando fazer, viu, Dani? Esse do drone. Eu vi outro dia, inclusive, que eles estavam fazendo um dirigível, tipo um Zeppelin, sabe? É um dirigível que vai até um lugar e aí ele solta os drones. Não sei se você viu isso. Eu acho que eles ainda estão tentando. E a Uber também, nos Estados Unidos, a Uber Foods, também está tentando fazer a história do drone. Mas o lance é que eu acho que eles não conseguiram dominar a tecnologia ainda, né? Porque tem muito prédio, muita coisa. Eu acho que tem um nível de complexidade que eles ainda não conseguiram dominar. Mas acho que vai chegar o dia disso, né? E aí o que vai acontecer com esse universo de trabalhadores do universo da logística, né? Vamos descobrir da onde vem isso daí. Me fala depois que eu te mando o link. Tem uns vídeos no YouTube bem legais desse Zeppelin aí. E aí, a gente tem, então, na Alemanha, em Berlim, eles estão aumentando as faixas de bicicleta por causa do distanciamento social. Então, as pessoas têm que se locomover de bike, mas elas não podem ficar próximas. Também entrega, né, e táxi com bike e alguns estacionamentos de bike surgindo. Tem na área de comunidade de apoio, que tanto nos mercados de saúde e fitness, de alimentação e entrega e também de empresas sem fins lucrativos, que estão trabalhando a questão da comunidade. Né? Tem uma que chama Water Wipes, que é daqueles lencinhos de limpeza, que criou uma comunidade para os pais de primeira viagem que estavam sem acesso aos familiares que ajudam tanto nessa época, né? Para ajudar os pais de primeira viagem. Um que chama Road Capture, que fez também a comunidade se juntando para fazer entregas, né, e ajudar os negócios locais. Então, é bem interessante isso. E tem uma outra chamada Opinion, que fez um monitoramento das comunidades que as entidades sem fins lucrativos tomavam conta, ajudavam, né? Então era para fazer um monitoramento. E aí temos mais duas.
Tem uma outra tendência que chama Helping the Most Vulnerable, que é ajudando os mais vulneráveis. Mercado de governo, comida e alimentação, saúde, fitness e transporte. A gente teve um muito grande nessa área de ajudar os mais vulneráveis, que foi aquela Women's Funding Network, que criou aquele sinal, ó, eu tô fazendo para mostrar, tá? Tá tudo bem, eu tô sozinha aqui em casa, tô fazendo só para mostrar, mas que é aquele sinal que as mulheres fazem, né, para mostrar quando elas estão conversando num vídeo se elas estão sofrendo abuso e pedir ajuda, né? Então, se você vê uma mulher, não é o meu caso agora, tá? Fazendo esse sinal, e eles dão até as instruções, você deve chamá-la em uma outra plataforma, fazer perguntas com resposta sim e não, porque às vezes ela não pode explicar o que tá, né? A violência está no entorno dela, e você só deve chamar a polícia se ela te autorizar, tá? Eles dão essas indicativas. Esse foi a gente viu o aumento da violência contra a mulher crescer muito, então a gente viu essa iniciativa viralizar. O tempo, né, dedicado a faixas etárias específicas mais vulneráveis dos supermercados, né? Eles estão mostrando um caso na Austrália, mas a gente viu isso acontecendo aqui no Brasil, aqui na minha cidade mesmo tem isso, se não me engano é das 7 às 9 da manhã, das 8 às 9, alguma coisa assim, para as pessoas acima de 60 anos. E também as food boxes, que são as caixas de alimento para as pessoas mais vulneráveis. A gente viu esse tipo de iniciativa também pipocar, né, em vários lugares do mundo. E aí a última tendência, que também está aumentando, é uma tendência chamada Keeping Distance. Marta, quando você vai assistir, você vai gostar de ver essa daqui, que é de viagem, saúde, fitness, comida e bebida, varejo e arquitetura. Olha aí, Rodrigo, arquitetura. Então, ele está dando 3 exemplos aqui, que tem a ver com distanciamento efetivo. A primeira são as rotas menos viajadas. Então, tem um aplicativo chamado Suunto, S-U-U-N-T-O, Suunto, que te dá, né, quais são as rotas que são menos ocupadas para que você possa transitar, né, com menos pessoas, ou seja, com mais distanciamento. Tem também os distance markers, que são marcadores de distanciamento, né? Ele tá dando o exemplo aqui de um zoológico, né, chamado Izu Shaboten, que provavelmente é no Japão, mas que colocou bichos de pelúcia grandes, né, do tamanho de uma criança, nos assentos que não deveriam ser ocupados. Mas a gente viu esse tipo de iniciativa aparecer em vários lugares, né? Seja, por exemplo, eu fui no médico um dia, tinha um X, assim, aonde não era para sentar. Eu fui na caixa outro dia, tinha uns papéis colados para pular assento. Enfim, são esses marcadores de distanciamento. E tem um último que chama Safe Picnic, que é de uma empresa chamada Paul Coxedge, que eles fizeram uma espécie de um tapete, e aí é um tapete assim para parques, para áreas abertas, só que ele na verdade esse tapete é um círculo, em volta desse círculo tem os pontos marcados. Então as pessoas vão fazer, tipo como se fosse uma toalha de piquenique, onde estão os assentos marcados da distância, entendeu? Que você tem que ficar para poder estar no parque, mas respeitar aquele distanciamento. Então ele vai marcar. E aí o Dani tá falando que na Itália tinha isso, né? Que era a coisa de retirar com a hora marcada. E o Rodrigo tá falando que do zoológico, acho que ele é tão fofo, esse do zoológico com os bichos de pelúcia, que ele deu uma viralizada também, né? Então, assim, esses são vários exemplos, tá? Eu dei uma disciplina na pós-graduação do Senac agora no começo da pandemia, foi em abril e maio, que era uma disciplina de novas tecnologias, né, na área de e-commerce, e eu lembro que eu fiz um levantamento super grande. De repente se tiver interesse, me falam, eu podia de repente marcar uma aula ao vivo no YouTube para passar esses outros cases para vocês. Que eu fiz um levantamento muito legal dessas novas tecnologias que estão sendo usadas, né, no mercado, mais extenso e com cases diferentes desses aqui que eu mostrei para vocês. De tendências. Então, me contem até aqui nos comentários se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, né? Eu sou muito, muito ligada em tendências, né? Tenho um ascendente em aquário aí que me ajuda muito nisso. E tô sempre observando. Então, como eu falei, eu acompanho esse relatório, sou spotter
do trend watching já há muitos anos, né? Antes do Slack, não era nem no Slack antes. E essas, assim, às vezes parece uma coisa que é muito fora da nossa realidade, mas a gente pode trazer isso. Como eu falei, esse zoológico fez isso com os bichos de pelúcia grande, mas aí a Caixa Econômica fez isso com papel impresso na impressora. O que as tendências trazem pra gente, que eu acho super importante, é a gente entender essa movimentação que está acontecendo, tanto do comportamento nosso enquanto consumidores, quanto da resposta que as marcas e as empresas estão dando a esse comportamento. E é muito interessante, acompanhando isso há vários anos, nesse mundo globalizado que a gente está, como a gente vê a mesma coisa pipocar de formas diferentes no mundo todo. Então, tem algumas tendências que são específicas de mercados, mas elas são um número bem pequeno, né? Que tem a ver com questões culturais e tudo mais. Posso até, se a gente fizer essa aula, mostrar alguns desses tipos, né? Mas a maioria delas é transcultural, é cross-cultural, né? A gente consegue trazer para a realidade dos nossos mercados. E aí, quando eu falo de Oceano Azul, por exemplo, todo mundo se interessa muito nesse assunto do Oceano Azul, e aí a gente olhar para os relatórios de tendência, para as tendências, a gente observar isso que está acontecendo, é uma forma super interessante de alimentar a nossa criatividade para fazer a criação, né? Tem a parte da criação, da ideação dentro do Oceano Azul e de qualquer processo de inovação. E assim, de onde que a gente está se alimentando? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, na verdade, a gente vai juntando referências, inspirações, o que a gente viu aqui, o que a gente viu ali, e de repente a gente consegue criar algo completamente novo em cima disso, né? Então, eu vou fazer um resumo dessas 10 tendências que têm ganhado grande visibilidade no mundo inteiro, que é a zero germes, a normalidade da realidade virtual, a moda segura, o videogame como ferramenta, levar a saúde mental a sério, os robôs de serviço, as bicicletas primeiro, os suportes à comunidade, ajudando os mais vulneráveis e mantendo a distância. E aí a pergunta que fica é, dentro do teu projeto, dentro da tua empresa, existe uma forma, talvez até criativa, sem grandes investimentos, que você possa pegar uma tendência dessa e trazer alguma novidade para dentro do teu negócio? Talvez exista, né? E aí eu vou ver se eu faço esse resumão aí, essa lista de tópicos em cima disso que a gente conversou. A gravação, obviamente, vai ficar no IGTV. Assim que a gente terminar, temos 3 minutos para terminar. Então, a gravação vai ficar no IGTV. Eu vou colocar o link do Telegram. Assim que a gente terminar, vou colocar o link do Telegram no meu Linktree para você entrar lá e se cadastrar no canal. E aí, assim, algumas pessoas aqui mostraram interesse nessa aula, né? Vou pensar aí nessa aula, de repente eu faço uma live de novo aqui na semana que vem com isso, ou o legal de fazer no YouTube é que dá para mostrar os slides, né? Dá para colocar e mostrar as imagens, né? Dessas inovações, desses cases. Fica mais visível. Aqui eu só contei para vocês, não deu para vocês verem. Então a gente pode de repente fazer uma live no YouTube em relação a isso. Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês. É um prazer compartilhar esse conteúdo. A gente está então com essas lives marcadas para toda quarta-feira às 11 da manhã aqui no Insta. Quero ver se eu pego algum aplicativo para poder fazer no Insta, no YouTube e no Face ao mesmo tempo. E aí vou pensar num assunto legal para a gente conversar semana que vem. Se vocês tiverem sugestões de assuntos, dúvidas, coisas que vocês gostariam que eu falassem, me falem, que é sempre legal realmente atender a necessidade, né, de vocês com esses conteúdos que eu tô trazendo aqui. Então me contem, tá? Se tiver alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse. De novo, obrigada pela companhia, né? Tomar esse cafezinho aqui, não tanto da manhã, mas do fim da manhã comigo. E aí a gente se vê na quarta-feira que vem aqui de novo, nessa live. E para quem não pegou inteira, daqui a pouquinho ela tá no IGTV disponível para vocês, tá bom? Obrigada, Gê, obrigada a todo mundo, Manu, Rodrigo, Sabrina, Dani, Mari, todo mundo que esteve por aqui.
Beijo grande e até semana que vem, quarta-feira, 11 da manhã. Bom restinho de semana para vocês, gente. Até!